Existe um momento na vida em que o barulho da multidão já não consola. As vozes ao redor continuam falando, os dias seguem passando, mas por dentro algo grita em silêncio. É quando a dor se prolonga, quando a espera cansa, quando a esperança parece escorrer pelas mãos. Talvez você conheça bem esse lugar. Um lugar onde a fé é tudo o que resta, onde não há mais explicações lógicas, nem respostas rápidas, nem soluções humanas suficientes. Apenas a pergunta que insiste em ecoar: e se eu acreditar mais uma vez? Hoje, nós vamos refletir sobre um encontro poderoso entre fé e desespero, entre limites humanos e autoridade divina. Um episódio que nos confronta com uma verdade desconfortável, mas libertadora. Nem sempre Deus age no nosso ritmo, mas Ele nunca perde o controle da história. Quando tudo parece atrasado, quando as circunstâncias dizem que acabou, é exatamente aí que a fé é chamada a se levantar. Este vídeo não é apenas sobre um texto bíblico, é sobre você, sobre as áreas da sua vida onde você já tentou de tudo, sobre as orações feitas em silêncio com medo de não serem ouvidas, sobre aquela situação que você evita mencionar porque dói demais lembrar. Aqui, somos convidados a olhar para além do visível e entender que a fé verdadeira não depende de aplausos, nem de reconhecimento, nem de garantias. Ela nasce no íntimo, cresce na adversidade e se manifesta quando escolhemos confiar, mesmo sem ver. Talvez você esteja vivendo um tempo de espera que parece interminável. Talvez esteja lutando contra algo há anos, carregando um peso que ninguém percebe. Ou talvez tenha recebido uma notícia que mudou tudo, fazendo você pensar que não vale mais a pena acreditar. Este vídeo é um convite para pausar, respirar e ouvir uma palavra que atravessa séculos e continua viva. Não temas. Antes de qualquer milagre, antes de qualquer mudança, existe um chamado à confiança. Ao longo desta mensagem, você vai perceber que a fé não é ausência de medo, mas decisão de avançar apesar dele. Não é força emocional, mas entrega consciente. Não é certeza do resultado, mas certeza de quem está no controle. Aqui, vamos entender que Deus trabalha tanto nos processos silenciosos quanto nos momentos mais críticos, e que nenhuma situação está fora do alcance da sua autoridade. Se você sente que sua fé está fraca, cansada ou quase apagada, permaneça até o fim. Este vídeo foi preparado para reacender a esperança, alinhar o coração e lembrar que mesmo quando tudo parece perdido, Deus ainda está agindo. Há encontros que transformam destinos, há palavras que despertam a vida, e há momentos em que acreditar é o passo mais poderoso que alguém pode dar. Fique conosco, abra o coração, porque a fé que você carrega hoje pode ser exatamente o ponto de virada da sua história. No meio da multidão que se apertava ao redor de Jesus, havia uma dor que ninguém via. Entre passos apressados, vozes confusas e curiosidade religiosa, existia uma mulher marcada por 12 anos de sofrimento contínuo. 12 anos de um problema que não era apenas físico, mas emocional, social e espiritual. 12 anos convivendo com a frustração de tentar de novo e nunca ver resultado. Cada dia começava com esperança e terminava com decepção. Cada tratamento prometia alívio, mas entregava apenas mais desgaste. E pouco a pouco, além das forças, iam embora também os recursos, a dignidade e a sensação de pertencimento. Aquela mulher não carregava apenas uma enfermidade no corpo, ela carregava o peso da exclusão. Pela lei, sua condição a tornava impura. Isso significava distância, isolamento, silêncio forçado. Ela não podia tocar, não podia ser tocada, não podia participar plenamente da vida. Era alguém presente fisicamente, mas invisível socialmente. Quantas vezes ela deve ter se perguntado por quê? Quantas noites chorou em segredo, tentando entender por que sua dor parecia não ter fim? Mas algo muda quando ela ouve falar de Jesus. Não é uma informação superficial, não é apenas um comentário distante.
É uma esperança que nasce onde tudo parecia morto. Ela não sabe explicar como, mas algo dentro dela se recusa a aceitar que aquela seja sua história final. Depois de tantas tentativas frustradas, depois de tantas portas fechadas, ela decide acreditar mais uma vez. E essa decisão não nasce da força, mas do cansaço. Às vezes, a fé mais genuína nasce exatamente quando já não há energia para fingir que está tudo bem. Ela não planeja um encontro público, não pensa em palavras bonitas, não imagina discursos ou pedidos elaborados. Sua fé é simples, quase desesperada. Ela acredita que não precisa chamar a atenção, não precisa ocupar espaço, não precisa ser vista. Basta um toque, um único toque. Para ela, se conseguir tocar nas vestes de Jesus, será suficiente. Não porque o tecido tenha poder, mas porque ela reconhece quem ele é. E ali está um ponto profundo dessa história. A fé dela não está na forma, está na pessoa. Ela não confia no gesto em si, mas na autoridade de Jesus. Essa mulher nos ensina que a fé não precisa ser barulhenta para ser poderosa. Ela pode ser silenciosa, tímida, até trêmula. Mas quando é direcionada ao lugar certo, ela se torna transformadora. Ao se aproximar, ela enfrenta o medo. Medo de ser descoberta, medo de ser repreendida, medo de ser rejeitada mais uma vez. Mas a esperança fala mais alto, e quando ela toca, algo acontece imediatamente. Seu corpo responde, o fluxo de sangue cessa, a dor some, a cura se manifesta. Aquilo que 12 anos de tentativas não resolveram acontece em um instante. Mas Jesus não deixa aquele momento passar despercebido. Ele para. No meio da multidão, ele interrompe o caminho. Porque para ele, aquela mulher não é apenas mais uma entre tantas. Ele percebe que algo diferente aconteceu. Não foi um toque comum, foi um toque de fé. E isso revela algo extraordinário. Jesus não responde apenas à proximidade física, ele responde à entrega do coração. Quando ele pergunta quem o tocou, não é por falta de conhecimento, é para trazer aquela mulher da invisibilidade para a dignidade. Ela se revela, tremendo, vulnerável, talvez com medo do que virá. Mas em vez de julgamento, ela recebe palavras que curam ainda mais profundamente do que o milagre físico. Jesus a chama de filha, uma palavra que restaura a identidade, pertencimento e valor. Ele deixa claro que a cura não foi fruto do acaso, foi fruto da fé. Uma fé que perseverou apesar da dor prolongada. Uma fé que não desistiu, mesmo quando tudo indicava que não havia mais saída. Essa parte da história nos confronta diretamente, porque ela nos pergunta até onde estamos dispostos a continuar acreditando quando o tempo passa e nada muda. Ela nos desafia a confiar, não porque as circunstâncias são favoráveis, mas porque Jesus continua sendo quem ele sempre foi. A mulher do fluxo de sangue nos mostra que não existe histórico longo demais, dor antiga demais ou fracasso repetido demais que impeça o agir de Deus. Quando a fé encontra Jesus, até o que parecia permanente pode ser interrompido. E às vezes, tudo começa com um simples, silencioso e corajoso passo de confiança. Enquanto a multidão ainda se movia, outra dor caminhava ao lado de Jesus, tão profunda quanto silenciosa. Diferente da mulher que se escondia, agora vemos um homem exposto, conhecido, respeitado. Jairo não é alguém à margem da sociedade, ele é um líder da sinagoga, alguém com posição, voz e reconhecimento. Mas diante da dor que enfrenta, nada disso tem valor. Quando a vida de um filho está em jogo, títulos não salvam, influência não resolve e prestígio não cura. Tudo o que resta é o coração quebrantado de um pai desesperado. Jairo se aproxima de Jesus não como líder, mas como pai. Ele se lança aos pés do mestre num gesto que revela que a fé verdadeira começa quando o orgulho cai. Sua filha, sua única filha, está à beira da morte. Cada segundo conta, cada passo parece lento demais. Ele acredita que Jesus pode intervir, mas o tempo se torna seu maior inimigo. E enquanto ele aguarda, algo inesperado acontece. O caminho é interrompido. Jesus para. A urgência de Jairo precisa esperar. Esse detalhe é crucial.
Às vezes, o maior teste da fé não é o problema em si, mas a sensação de que Deus está demorando. Jairo vê Jesus parar para atender outra pessoa enquanto sua filha agoniza. O silêncio, a espera, a aparente perda de tempo se tornam um campo de batalha interior. Quantas vezes nós também já nos sentimos assim, orando com urgência e vendo Deus agir em outra situação, com outra pessoa, enquanto o nosso pedido parece esquecido? E então chega a notícia que ninguém quer ouvir. Alguém vem da casa de Jairo com palavras que soam como um ponto final. Não há mais o que fazer. A menina morreu. Não incomode mais o mestre. Essas palavras não carregam apenas informação, carregam desistência. Elas tentam roubar a fé antes mesmo de Jesus agir. É o momento em que a esperança é confrontada diretamente pela realidade. Mas antes que Jairo responda, Jesus fala. E suas palavras não são longas, mas são decisivas. Não temas, crê somente. Essa frase marca uma transição poderosa. Até então, Jairo cria que Jesus podia curar. Agora ele é chamado a crer quando a cura já não parece suficiente. A fé que antes se apoiava em uma possibilidade, agora precisa se apoiar apenas na confiança em quem Jesus é. Ao chegar à casa, o ambiente confirma o pior cenário. Choro, lamento, confusão. O som da morte domina o espaço. Pessoas que já aceitaram o fim. Pessoas que já enterraram a esperança antes mesmo do sepultamento. Jesus declara algo que parece incompreensível para quem só enxerga com os olhos naturais. Ele afirma que a situação não é definitiva. E a reação é o riso. Um riso de incredulidade, de quem já decidiu que não vale mais a pena acreditar. Mas antes que Jesus responda, Jairo fala. E suas palavras não são longas, mas são decisivas. Não temas, crê somente. Essa frase marca uma transição poderosa. Até então, Jairo cria que Jesus podia curar. Agora ele é chamado a crer quando a cura já não parece suficiente. A fé que antes se apoiava em uma possibilidade, agora precisa se apoiar apenas na confiança em quem Jesus é. Ao chegar à casa, o ambiente confirma o pior cenário. Choro, lamento, confusão. O som da morte domina o espaço. Pessoas que já aceitaram o fim. Pessoas que já enterraram a esperança antes mesmo do sepultamento. Jesus declara algo que parece incompreensível para quem só enxerga com os olhos naturais. Ele afirma que a situação não é definitiva. E a reação é o riso. Um riso de incredulidade, de quem já decidiu que não vale mais a pena acreditar. Mas Jesus não discute com a incredulidade. Ele limita o acesso. Ele afasta o barulho. Ele entra no quarto apenas com quem escolhe crer. Isso revela algo profundo. Há ambientes onde a fé precisa ser protegida. Nem toda voz merece espaço quando Deus está prestes a agir. Nem toda opinião deve ser ouvida quando o coração precisa permanecer firme. Jesus se aproxima da menina. Ele toma sua mão. Um gesto simples, mas carregado de autoridade. Onde todos viam morte, ele libera vida. Onde havia silêncio, ele traz resposta. Onde havia fim, ele estabelece continuidade. E a menina se levanta. A vida retorna. O impossível recua. O que parecia irreversível é transformado diante dos olhos de quem escolheu confiar. Essa parte da história nos ensina que a fé não é apenas para momentos em que ainda há chance. Ela também é exigida quando tudo parece acabado. Jairo precisou atravessar a dor da espera, o choque da notícia e o constrangimento do riso alheio. Mas sua decisão de continuar caminhando com Jesus mudou completamente o desfecho. Às vezes, o maior milagre não é apenas o que Deus faz no fim, mas o que Ele constrói dentro de nós enquanto esperamos. Neste ponto da narrativa, tudo converge para uma verdade central que atravessa as duas histórias e alcança diretamente o nosso coração. A fé é colocada à prova exatamente entre o desespero humano e a intervenção divina. Não antes da dor, nem depois do milagre, mas no intervalo tenso, onde nada é garantido, onde o medo grita mais alto e onde a esperança parece frágil demais para se sustentar sozinha. É nesse espaço invisível que a fé revela sua força mais profunda. De um lado, uma mulher que sofreu por anos e aprendeu a conviver com a frustração.
Do outro, um pai que precisou enfrentar a possibilidade real da perda definitiva. Contextos diferentes, dores diferentes, mas o mesmo desafio interior: continuar acreditando quando tudo aponta para o contrário. O clímax dessas histórias não está apenas nos milagres em si, mas no momento exato em que cada um decide não recuar. A fé não surge como resposta ao milagre, o milagre é que responde à fé. Aqui, somos confrontados com uma realidade que muitas vezes evitamos admitir. A fé verdadeira quase sempre exige atravessar o desconforto. Ela nos chama a permanecer firmes quando não há sinais visíveis, quando as circunstâncias parecem zombar da nossa esperança, quando o tempo passa e nada muda. Nesse estágio, a fé deixa de ser conceito religioso e se torna escolha diária, escolha de confiar, escolha de não desistir, escolha de continuar caminhando mesmo sem garantias. Entre o toque silencioso e a espera angustiante, Jesus revela algo essencial sobre quem Ele é. Ele não se move por pressão, nem por urgência humana, nem por desespero coletivo. Ele se move pela fé. Uma fé que não depende de palavras bem articuladas, mas de um coração rendido. Uma fé que não precisa de palco, mas de sinceridade. Uma fé que persiste, mesmo quando o medo tenta assumir o controle. Esse é o ponto de virada, o momento em que a fé deixa de olhar para o problema e passa a se apoiar exclusivamente na autoridade de Jesus. A mulher não tinha mais recursos, Jairo não tinha mais notícias boas, ambos estavam no limite, e é exatamente aí que o poder de Deus se manifesta de forma mais clara. Porque quando os recursos humanos se esgotam, não resta confusão sobre a origem do milagre. Fica evidente que não foi esforço, não foi estratégia, não foi acaso, foi graça. O clímax não é apenas o instante da cura ou da restauração da vida. O clímax é o silêncio antes da resposta. É o passo dado mesmo com o coração tremendo. É a decisão de tocar, de continuar andando, de não se afastar de Jesus quando a lógica diz que não faz mais sentido. Esse momento define destinos. Ele separa a fé superficial da fé que transforma. Essa passagem nos ensina que Deus não trabalha apenas com resultados finais, mas com processos internos. Enquanto a mulher se aproximava, sua fé era refinada. Enquanto Jairo caminhava, sua confiança era aprofundada. O milagre visível foi o desfecho, mas o verdadeiro clímax aconteceu no íntimo. A fé amadureceu, o coração foi alinhado, a dependência foi total. E aqui está a grande revelação. Entre o desespero e o milagre existe uma escolha. A escolha de crer mesmo quando o medo tem argumentos convincentes. A escolha de permanecer, mesmo que o atraso pareça injustificável. A escolha de confiar, não no que se vê, mas em quem se segue. É nesse espaço que a fé deixa de ser frágil e se torna inabalável. Esse clímax nos convida a olhar para a nossa própria jornada. Onde você está agora? Antes da resposta? No meio da espera? No ponto em que tudo parece perdido? A mensagem permanece a mesma. Não recuar, porque a fé que atravessa o desespero é a mesma fé que testemunha o milagre. Quando olhamos para essas histórias com atenção, percebemos que elas não foram registradas apenas para a admiração, mas para a transformação. Elas nos alcançam porque refletem com precisão os conflitos que enfrentamos todos os dias. A dor que se prolonga, a espera que cansa, a notícia que desmonta tudo por dentro. A aplicação desse texto começa quando entendemos que, de alguma forma, todos nós já estivemos nesse lugar de tensão entre a fé e o medo. Talvez você esteja vivendo uma luta que ninguém percebe. Algo que se arrasta há anos, consumindo suas forças aos poucos, como aquela enfermidade silenciosa. Você já tentou alternativas, buscou ajuda, fez planos, orou, insistiu e mesmo assim nada mudou. Isso gera desgaste emocional, frustração espiritual e muitas vezes a sensação de que Deus está distante. Mas a mensagem aqui é clara. O tempo da espera não anula o poder de Deus. O fato de algo durar muito não significa que será permanente.
Ou talvez sua realidade se pareça mais com a de Jairo, uma situação urgente, algo que parecia ter solução, mas que de repente se agravou. Um diagnóstico inesperado, uma ruptura dolorosa, uma perda irreparável, um sonho que morreu antes de se concretizar. Nesses momentos, somos tentados a acreditar que a fé só faz sentido enquanto ainda existe chance. Quando o cenário muda, o medo tenta nos convencer de que não vale mais a pena continuar confiando. A aplicação prática dessa mensagem começa quando decidimos não permitir que as circunstâncias definam nossa postura espiritual. A fé madura não é aquela que acredita apenas quando tudo está funcionando, mas a que permanece quando o caminho se torna confuso. Confiar em Deus nesses momentos não é negar a dor, nem ignorar a realidade. É escolher não deixar que ela tenha a palavra final. Essas histórias nos ensinam que a fé não exige perfeição emocional. A mulher se aproximou com medo. Jairo continuou caminhando com o coração despedaçado. Nenhum deles estava em pleno equilíbrio. Ainda assim, Jesus respondeu. Isso nos liberta da ideia de que precisamos estar fortes o tempo todo. A fé não nasce da ausência de fragilidade, mas da decisão de não se afastar de Deus mesmo quando estamos frágeis. Trazer isso para a nossa vida é entender que Deus continua atento aos detalhes. Ele vê o toque que ninguém percebe. Ele ouve a oração que não conseguimos formular em palavras. Ele caminha conosco, mesmo quando o silêncio parece longo demais. Muitas vezes, enquanto esperamos uma mudança externa, Deus está realizando uma obra interna profunda, ajustando nossa visão, amadurecendo nossa confiança e ensinando-nos a depender mais dele do que dos resultados. Essa aplicação também nos confronta com as vozes que escolhemos ouvir. Assim como Jairo precisou ignorar a mensagem de desistência, nós também precisamos discernir quais palavras alimentam nossa fé e quais apenas reforçam o medo. Nem toda opinião merece espaço, nem todo conselho vem no tempo certo. Proteger a fé é muitas vezes um ato de coragem. Por fim, trazer essa mensagem para a nossa vida é aceitar que Deus não está limitado aos nossos cenários. Aquilo que para nós parece atraso, para Ele pode ser preparação. Aquilo que chamamos de fim, Ele pode estar chamando de recomeço. A fé nos convida a permanecer, a tocar, a caminhar, mesmo sem entender tudo, porque quando escolhemos confiar, abrimos espaço para que Deus faça o que só Ele pode fazer. Essa aplicação nos leva a uma decisão prática: continuar crendo, não por ingenuidade, mas por confiança. Não porque é fácil, mas porque é necessário. A fé vivida no cotidiano é o elo entre a promessa e o cumprimento, entre o desespero e a restauração. E ela continua sendo, hoje, tão poderosa quanto naquele dia. Chegando ao fim dessa reflexão, somos conduzidos a um ponto de silêncio interior, onde a mensagem deixa de ser apenas ouvida e passa a ser sentida. Porque, no fundo, essa não é apenas uma conclusão de narrativa, mas um convite à decisão. As histórias que atravessamos revelam algo essencial. A fé não elimina os processos difíceis da vida, mas nos sustenta dentro deles. Ela não nos poupa da dor, da espera ou do medo, mas nos impede de desistir quando tudo parece perdido. Essas passagens nos mostram que Jesus não se move apenas quando tudo está organizado, resolvido ou favorável. Ele se manifesta exatamente nos cenários quebrados, nos momentos de maior fragilidade, quando a esperança humana já não tem mais argumentos. É aí que a fé se torna mais do que crença religiosa, ela se torna postura de vida. Uma escolha diária de confiar, mesmo sem entender, mesmo sem controlar, mesmo sem garantias visíveis. Talvez, enquanto você ouviu esta mensagem, alguma área da sua vida tenha vindo à mente. Um problema antigo que se arrasta em silêncio, uma perda que ainda dói, uma espera que parece longa demais, uma oração que você quase parou de fazer porque o cansaço falou mais alto. A conclusão dessa reflexão não é uma promessa vazia de que tudo se resolverá imediatamente, mas uma afirmação profunda. Deus não perdeu o controle da sua história. Há momentos em que tudo que somos capazes de fazer é continuar caminhando, continuar crendo, continuar tocando em Jesus com a fé que ainda nos resta, mesmo que seja pequena,
mesmo que seja frágil. E essa fé, por mais simples que pareça, continua sendo poderosa quando está firmada nele. Porque não é o tamanho da fé que define o milagre, mas o tamanho do Deus em que confiamos. Essa conclusão nos chama a rever nossas prioridades espirituais. Onde temos depositado nossa confiança? No tempo? Nas circunstâncias? Nas pessoas? Ou naquele que continua sendo o mesmo, ontem, hoje e para sempre? A fé que transforma não é a que exige respostas imediatas, mas a que descansa na certeza de que Deus age no tempo certo, da forma certa, mesmo quando não compreendemos o processo. E agora, este é o momento de transformar a reflexão em ação. Se essa mensagem falou com você, não deixe que ela termine apenas como mais um vídeo assistido. Permita que ela produza fruto. Curta este vídeo como um gesto simples, mas significativo de reconhecimento daquilo que Deus falou ao seu coração. Inscreva-se no canal para continuar recebendo mensagens que fortalecem a fé e renovam a esperança em meio aos desafios da vida. Mais do que isso, compartilhe este conteúdo com alguém que você sabe que está vivendo um tempo difícil. Às vezes, uma palavra chega no momento exato em que alguém estava prestes a desistir. Seja instrumento, seja ponte, seja a resposta de Deus na vida de outra pessoa. E escreva nos comentários uma declaração de fé, mesmo que em meio à luta, algo simples como "Eu continuo crendo". Essa declaração não é para convencer os outros, mas para alinhar o seu próprio coração. Porque quando verbalizamos a fé, nós a fortalecemos. Que você saia daqui com o coração mais firme, a esperança renovada e a certeza de que entre o desespero e o milagre, Deus continua presente, caminhando ao seu lado, sustentando sua fé e escrevendo uma história que ainda não terminou.